Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos liberar as crianças de 2 a 10 anos. Estão liberados? Podem ir. Conhecendo a palavra, nós sabemos que ela nos ensina que eu não preciso sentir nada diferente. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, Jesus falou isso, em nome dele, com eles ele estará. Então eu não preciso sentir nada diferente para saber que ele está conosco. No entanto, há momentos e há ocasiões em que Deus se faz sentir. E eu tenho certeza que você sentiu a presença de Deus hoje. Esse louvor tocou no coração de muitas pessoas aqui, no meu coração. E o tempo todo eu lembrando da palavra que eu trouxe aqui para pregar para você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado hoje. Amém. Eu tenho certeza disso. Mas você tem que abrir teu coração. Abre teu coração e tenha certeza que Deus vai fazer algo muito bom na tua vida. Porque esse é o objetivo. De nós crescermos e com esse crescimento nós temos a maturidade necessária. Temos a estatura necessária como Jesus Cristo. Que é o que a Bíblia nos ensina. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Vou acompanhar no telão. No livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 12 ao 14. Hebreus 5, 12 ao 14. Você pode acompanhar no texto ali. Eu vou ler nessa tradução aqui, que é uma linguagem bem acessível. Diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Fecha teus olhos um instante, curva a tua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te pedir, nessa noite em especial, para que a tua igreja venha receber essa palavra, essa pregação, no coração dela, com a mesma unção com que ela foi escrita. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que venha revelar a tua vontade, que é o crescimento da tua igreja, mas não um crescimento apenas numérico, mas um crescimento de qualidade, um crescimento saudável. Eu te peço, Pai, que traga ao nosso coração, ao nosso entendimento, o que é o amadurecer dentro da tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço que nos ensine conforme a tua vontade, conforme o Senhor falou ao meu coração. E em nome de Jesus eu te peço que possa falar ao coração de cada um que aqui está, para que essa noite nós tenhamos vidas mudadas aqui. Aleluia. É o que eu te peço e te agradeço com a certeza da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia ela é curiosa. Se você olhar desatento para ela, se você estudar ela de uma forma desatenta, você vai perceber algumas coisas. Por exemplo, Jesus fala numa ocasião em que as crianças estavam se aproximando dele, ele fala para os discípulos o seguinte, que se nós não nos fizermos como as crianças, nós não podemos entrar no reino dos céus. E de repente você chega num texto desse de Hebreus, que deixa bem claro que nós não podemos mais ser meninos e crianças. Às vezes as pessoas, pela falta de entendimento do que é o contexto bíblico, acabam dizendo coisas tipo assim, aí está uma contradição bíblica. A Bíblia está se contradizendo. Paulo, talvez, o suposto autor de Hebreus, não se sabe, ele contradisse Jesus quando fala que nós devemos crescer, mas não é isso. Quando Jesus fala que devemos ser como uma criança, nós devemos entender que é na questão da inocência, sem malícia, na questão da até mesmo a ingenuidade em relação às coisas desse mundo nós temos muitas vezes. E é nesse sentido. Mas quando nós devemos crescer, aí é em relação à questão espiritual, em relação ao mundo que nós estamos aqui, e em relação à palavra, principalmente em relação à palavra. É incrível como algumas pessoas pensam, puxa, eu posso crescer, eu posso
conhecer mais de Deus sem conhecer a palavra. Não é possível, meu irmão. É como uma vez eu falei numa pregação: você quer conhecer o Deus da palavra? Você deve conhecer a palavra desse Deus. É através dela que nós conhecemos, é através dela que nós crescemos. Essa semana eu comentei com o pessoal lá na casa da mãe da Janane, no estudo que nós fazemos na terça-feira. Eu contei uma história de um grupo de pessoas que estavam reunidas na beira de um rio, e o pastor estava discipulando elas, e um jovem ainda perguntou: pastor, diz uma coisa, nós vamos conseguir decorar toda a Bíblia se nós estudarmos? O pastor disse: olha, meu filho, eu acho que não é possível nós decorarmos toda a Bíblia. Tudo bem, pastor, então se não é possível decorar toda a Bíblia e nós não podemos gravar tudo isso, para que estudar tanto? Para que estudar tanto a Bíblia assim, se nós não vamos gravar mesmo? Vai fazer diferença? Ele disse assim: eu vou te dar um exemplo, eu vou te explicar como é que funciona isso. Está vendo aquele cesto ali? E tinha um cesto de vime. Sabe um cesto de vime? Pega aquele cesto de vime, vai lá no rio e me traz um pouco d'água. O menino achou estranho aquilo, né? Mas obedecer. Foi lá, pegou o cesto de vime, pegou um pouco d'água, mas ao sair da água o cesto já estava vazio. Imagina um cesto de vime, e chegou com o cesto vazio. Ué, cadê a água? Ele disse: escorreu a água. Eu disse: não, de novo. Bom, foi lá, juntou a água, encheu bastante, mas na metade do caminho já tinha ido toda a água, né? Chegou perto aí: pastor, não dá. Você aprendeu o que com isso? Que cesto de vime não é bom para carregar água? Não é esse o ensinamento. Continua, vai novamente. Ele foi lá, juntou a água novamente, na metade do caminho a água caiu toda. E aí, o que você aprendeu com isso? Que eu devo procurar outra coisa para carregar água? Não é esse o ensinamento aí. Vai de novo. Ele foi. Umas 8 vezes, mais ou menos, ele foi até o rio, pegou a água e perdeu tudo no caminho. Ele disse assim: aí, o que você aprendeu? Olha, pastor, eu vou ser sincero com o senhor, eu não estou aprendendo nada, mas eu notei uma coisa. O que você notou? Eu notei que o cesto estava todo sujo no começo, mas agora ele está limpinho. Olha só, está limpinho o cesto. Mas agora você está começando a aprender. Eu posso não decorar tudo isso aqui, mas quanto mais contato eu tenho com isso, mais limpa a minha vida fica, mais limpa a minha alma vai ficar, o meu coração vai ser. Então é necessário aprender um sim. Lembre isso sempre na tua vida. É maravilhoso a gente poder limpar o nosso coração das coisas que a Bíblia nos ensina. Mas vamos ao que interessa. Glória a Deus. Aqui, esse texto está nos falando de maturidade, crescimento espiritual. A criança se alimenta do leite. Aquele que é mais maduro se alimenta do alimento sólido. E Paulo está repreendendo aqui, supondo que seja Paulo, os hebreus. Ele diz assim: embora a esta altura vocês já devessem ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Nós podemos perceber que há pessoas que não têm maturidade espiritual. Nós vamos entender uma coisa. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, e graças a Deus eu aprendi isso bem cedo, é que maturidade espiritual não tem a ver com o tempo de conversão. Maturidade espiritual não tem a ver com se a minha família não é convertida, não tem a ver se eu tenho um cargo ou não na igreja, e nem mesmo se sou pastor ou não sou. Não tem a ver com isso. Maturidade espiritual tem a ver com o desejo e a disposição que nós temos de dar ouvidos a Deus através da palavra e de falarmos com Deus através da oração. A vontade que eu tenho, a disposição que eu tenho e o amor que eu coloco nisso vai me trazer maturidade espiritual. Se isso não tem a ver com tempo, se isso não tem a ver com necessariamente uma data cronológica, então como eu vou saber se eu estou sendo maduro ou imaturo? É feio até às vezes quando a gente vê homens assim, né? Na linguagem do gaúcho, tamanho barbado com atitudes de criança, né? É horrível. A pessoa tem atitudes assim que adolescente não tem às vezes. E é maravilhoso quando você vê um adolescente ter uma atitude de adulto. Eu sou professor, eu dou aula, e eu noto que eu tenho alunos no ensino médio, alunos já com 18, 19, o mais velho que eu tenho tem 25 anos, meu aluno mais velho.
Mas alunos com 18, 19 anos, que não têm a maturidade de alguns alunos que eu tenho na 6ª série. Eu percebo isso. E nós sabemos que isso é real. Você deve saber de algum caso assim. Pessoas que casam, mas querem levar uma vida de solteiro às vezes, né? Então quer dizer, isso é maturidade? Não é. Mas em relação ao mundo espiritual, o que especificamente nós podemos perceber em relação à maturidade espiritual? E aí, um tempo atrás eu fiz uma pregação aqui sobre os sintomas da salvação, né? Eu não posso sair por aí e dizer, não, eu sou salvo e ele não é. Não posso fazer isso. Mas eu posso perceber através dos sintomas que eu manifesto se eu tenho características de um salvo. Mas hoje nós vamos ver um pouquinho as características e alguns sintomas da maturidade espiritual. Teria muita coisa para falar, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui. Nós vamos começar. Se o irmão puder colocar aí, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma pessoa que tem maturidade espiritual vai ter paz interior. A pessoa que tem maturidade espiritual, ela vai se sentir tranquila em relação às coisas que acontecem ao redor dela. No entanto, uma pessoa que não tem maturidade espiritual, que é um bebê espiritual, vai se desesperar quando o vento bater. Vai se desesperar quando não enxergar além do problema que está ao redor dela. Isso é um sintoma. Essa paz que excede todo entendimento é aquele tipo de paz que a pessoa olha para você e diz assim, meu, o cara está com a vida acabada, caramba. Olha, ele não tem dinheiro, ele anda a pé, ele tem dívida, ele não tem as coisas que eu tenho, mas o cara está sorrindo e eu não consigo fazer isso. O que é isso? O que é? A pessoa não consegue entender. Puxa, que paz é essa que esse cara tem? E não é apenas uma paz que você percebe, é uma paz que você sente. A pessoa que tem isso, ela tem paz no coração dela e transmite paz. Ela pacifica também. A simples presença dela traz calma para o ambiente. Aleluia. Isso é um sintoma. Isso é uma característica de alguém que tem essa maturidade. E aí você vai ficar tentando pensar continuamente, puxa, será que eu sou assim? Será que eu não sou? Vai guardando para você isso, né? Se puder ir anotando no cantinho assim, esse sintoma eu tenho, né? Se no final você tiver pelo menos uns 4 pontos aí, você está no caminho, né? Se preocupe se você não tiver nenhum sintoma desses, aí a coisa fica feia, aí a coisa está complicada. Mas nós vamos seguir adiante aqui.